Bom dia! Hoje nós vamos para a nossa aula remota de ciências, certo? Onde nós vamos para a página 38 do nosso manual para falar de misturas e substâncias. Na página 38 nós temos a família de Urbano tomando um café da manhã, certo? Aí, para começo de conversa, o café da manhã é uma refeição importante por ser a primeira do dia. Cada família tem seus costumes e preferências. Primeiro quesito: como costuma ser o seu café da manhã? Quais alimentos você costuma comer? 2. Há algum alimento na mesa da família de Urbano que costuma haver no café da manhã da sua família? Circule-o na imagem. Primeiro e segundo quesito, resposta pessoal. Terceiro, o leite costuma estar presente na mesa da maioria dos brasileiros. Na sua opinião, qual é a mistura mais gostosa? É o leite com café, leite com açúcar ou leite com achocolatado? Você vai assinalar a sua preferência, certo? Na página 37 tem o quarto quesito. Ritinha quer beber chocolate quente. Para isso, ela deve misturar leite com achocolatado, misturar leite com café. Se ela quer fazer uma mistura de chocolate quente, logicamente ela vai misturar leite com achocolatado, tá? Quinto quesito: para que o leite é usado nessa mistura? Quem poderia dizer? O leite nessa mistura, né, gente, ele vai fazer o papel de dissolver o achocolatado em pó. Ela vai pegar o leite, que é o líquido, vai colocar o achocolatado dentro para poder dissolver, tá? Sexto quesito: Ritinha resolveu colocar bastante achocolatado na mistura. Como você acha que ficou essa mistura? Mais líquida ou pastosa? Quando a gente pega um copo de leite que a gente vai acrescentar o achocolatado, a maioria das vezes o que é que a nossa mãe diz? A nossa mãe fala: cuidado para não colocar muito achocolatado. Quando a gente coloca muito achocolatado, essa mistura ela tende a ficar pastosa, tá? Ela tende a ficar mais densa. Por quê? Porque a mistura não foi em partes iguais, tá? Quanto menos achocolatado ela colocar, mais líquido o leite vai ficar. Olha, nesse capítulo nós vamos estudar sobre misturas homogêneas e heterogêneas, tá? O que é uma mistura? Uma mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias puras, tá? Chamadas componentes. As misturas, elas podem ser classificadas em homogênea e heterogênea, certo? A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta apenas uma fase. É quando eu misturo e fica todas iguais. E uma mistura heterogênea, ela pode apresentar duas ou mais fases, tá? Logo em seguida nós vamos ver alguns exemplos de algumas misturas homogêneas e algumas misturas heterogêneas. Então, homogênea, mistura, tá? Ela é uma fase só, heterogênea diferente. Então, duas ou três misturas diferentes, tá? Aqui, nessa primeira cena, eu tenho uma mistura homogênea, tá? Nesse copo aqui tem água e açúcar. Água e açúcar é uma mistura homogênea. Assim como a água e o sal, por exemplo, é uma mistura homogênea. Ela só tem uma fase só. Eu não consigo distinguir o que é a água e o que é o açúcar. Eu não consigo ver, eu só consigo ver o líquido da água. Então, uma fase só. Essa mistura aqui, ela é heterogênea, por quê? Veja, eu misturei água e óleo. A água e óleo não se misturam, ela tem duas fases. Veja que a gente tem aqui, ó, a fase da água e a fase do óleo. Elas são duas substâncias diferentes que não conseguem se misturar. Então, as misturas que formam uma única fase homogênea e é que tem duas fases ou mais heterogênea. Por duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas.
E normalmente nós podemos ter dois tipos de misturas diferentes. Uma mistura que a gente chama de homogênea e uma mistura que a gente chama de heterogênea. E qual é a diferença entre elas? Uma mistura é classificada como homogênea quando temos apenas uma fase. E ela é classificada como heterogênea quando temos duas ou mais fases. Apesar da gente identificar apenas como água, ela é composta por diversos elementos, incluindo a própria água, o cloreto de sódio, o dióxido de carbono, dentre outros que estão presentes ali naquela água e que você não consegue identificar cada um deles. O ar que nós respiramos é uma mistura de diferentes gases. A gente tem oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, tem diversos outros gases que estão presentes no ar respirável e que você também não consegue identificar cada um deles. Esses casos que eu falei até agora são casos em que a gente tem uma mistura e que a gente não consegue identificar os diversos elementos que tem nessa mistura. Sendo assim, a gente pode dizer que essa mistura tem apenas uma fase. Como eu falei, todas as vezes que a gente tem uma mistura que apresenta apenas uma fase, nós vamos ter uma mistura homogênea. Um exemplo de mistura homogênea é a água com sal ou água com açúcar. Se você pegar um pouquinho de sal e colocar na água e misturar, você não vai conseguir identificar onde termina a água e começa o sal, porque você vai ter uma mistura homogênea. A água com sal vai apresentar apenas uma fase. E o mesmo vai acontecer se você colocar açúcar na água. Já parou para pensar no café com leite que você bebe de manhã? O café com leite é uma mistura homogênea. Você tem ali as substâncias liberadas pelo pó do café, você tem a água que você vai fazer o café e você tem o próprio leite. Tudo isso vai estar misturado de uma forma que você não vai conseguir identificar onde um começa e o outro termina. Então, isso é um exemplo de uma mistura homogênea. A gente também tem um ótimo exemplo de uma mistura homogênea no estado sólido, que é o caso das ligas metálicas. Por exemplo, o aço. O aço é formado pelo ferro, pelo carbono, pelo zinco, pelo cobalto, pelo níquel e por outros elementos que nós não conseguimos também identificar eles nessa mistura. Todos esses casos que eu falei são ótimos exemplos de misturas homogêneas. Mas o que é uma mistura heterogênea? Como eu falei no início desse vídeo, uma mistura heterogênea é aquela mistura em que apresenta duas ou mais fases. Se você pegar um copo, colocar um pouquinho de areia, um pouquinho de óleo e um pouquinho de água, você vai conseguir identificar claramente onde está a água, onde está a areia e onde está o óleo. Nós vamos ter nessa mistura três fases diferentes. Se você também pegar um copo com água e colocar uma pedrinha de gelo, você também vai ter uma mistura heterogênea. Ah, professor, mas o gelo não é apenas a água no estado sólido? Sim, isso mesmo. Mas, embora a gente esteja falando da mesma substância, nós teremos a mesma substância em dois estados físicos diferentes. Então, nós vamos ter duas fases diferentes. Então, a água com gelo também é um exemplo de uma mistura heterogênea. O exemplo sólido de uma mistura heterogênea é o granito, que, como eu falei, é um sólido, mas é formado por diversas substâncias diferentes que a gente consegue até identificar através das diferentes cores. Enfim, conseguiu compreender a diferença entre mistura homogênea? Acompanha com a tia a leitura da página 38 para poder a gente compreender a diferença, tá? Misturas homogêneas e heterogêneas. Componentes das misturas. Urbano acabou se atrasando para chegar à escola. Quando ele entrou na sala, a aula de ciência estava começando. Na lousa estava escrita a palavra mistura. Urbano aproveitou para pedir desculpa e relacionando o significado da palavra que estava na lousa ao que havia acontecido em sua casa durante o café da manhã. E explicou que estava atrasado por causa de uma mistura desastrosa feita pela sua irmã. Aquela mistura que ela fez de ter colocado muito achocolatado, lembra? E a mistura, ela ficou uma mistura densa, uma mistura pastosa. Então foi por isso que ele atrasou. A professora Elaine comentou que nessa aula eles entenderiam o que tinha acontecido com a mistura feita pela mãe de Ritinha e por que a menina não conseguiu beber seu leite com tanto achocolatado.
A professora falou: para entender o que aconteceu na casa de Urbano, vamos analisar algumas misturas que fazemos no dia a dia. A professora apresentou algumas imagens de elementos facilmente encontrados na cozinha e pediu aos alunos que indicassem possíveis misturas. Tá? Primeiro quesito, auxílios. Nessa atividade, ligue com cores diferentes as imagens dos alimentos que, na sua opinião, podem formar uma boa mistura. Se quiser, utilize o mesmo elemento para mais de uma combinação. Vocês vão pegar cores de lápis diferentes, tá? Para que a gente possa ligar. Aí, a tia vai dar só alguns exemplos do que pode ser feito, mas você pode fazer a sua combinação do modo que vocês preferirem, tá? Olha, se eu pegar aí vamos pegar a água como exemplo, tá? A panela da água. A panela da água, se eu colocar o açúcar, né? Ela vai ter uma fase só, né? O açúcar não dá diferença, o açúcar, o sal, não dá diferença na água, tá? Então ela vai ter uma fase só. Se eu pegar o café e a água, o que vocês acham? O café, ela é uma substância diferente do açúcar e do sal. Por quê? Ela precisa da água, como o achocolatado também, para poder dissolver. Ela não se dilui tão facilmente. O café e o achocolatado não se dilui tão facilmente. Ele precisa da água para se dissolver, tá? Então, vocês vão fazer aí da forma que vocês quiserem, a mistura como quiser. Vocês podem pegar o arroz com feijão. E aí, esse arroz com feijão é uma mistura homogênea ou heterogênea? Como tem duas fases, é uma mistura heterogênea, tá bom? Podem ficar à vontade para fazer da forma que vocês quiserem. Passem para a página 39. E aí, na página 39, segundo quesito. De acordo com a atividade anterior, como você definiria a palavra mistura? O que a gente entendeu até aqui do que é mistura? A gente poderia dizer que é a união de duas ou mais substâncias ou materiais? Sim. Se eu pego a água é uma substância, o açúcar é outra substância. Eu unindo eles dois vai dar uma mistura, tá? Se eu pego o óleo de cozinha e misturo com água, ele também vai dar uma mistura. Diferente da água com açúcar, ele é uma mistura heterogênea. Água e açúcar homogênea e água e óleo heterogênea. Por que a diferença? Porque homogênea eu não consigo ver, eu só consigo ver uma fase só. E heterogênea eu consigo ver duas ou mais fases. E mistura é a união, tá? É quando eu junto duas ou mais substâncias diferentes. Então, mistura é a união, é a mistura. Aliás, é a união, é o envolvimento de duas ou mais substâncias, certo? Terceiro quesito. Quais critérios você utilizou para definir uma boa mistura? Registre-o aqui. O que você pode dizer com uma definição do que é uma boa mistura? O que é uma boa mistura? É quando eu posso falar que uma boa mistura é pela cor, é pelo sabor, né? É pela textura e N outras coisas que a gente pode pensar do que é uma boa mistura. Se eu pego um achocolatado, por exemplo, eu tenho que saber a quantidade adequada. Eu nem posso colocar de menos, né? Para aquela mistura minha não ficar tão líquida. E nem posso colocar a mais, tá? Porque se eu colocar a mais, ela vai ficar uma mistura densa e vai ficar difícil de tomar. Vamos para o sexto quesito, porque esse quinto quesito aí seria um debate e não tem como a gente debater nesse momento, tá bom? Sexto quesito, eu tenho na primeira mistura água e sal, água mais sal. Água mais sal, eu estou conseguindo ver os dois componentes? Não, né? Água e sal é uma mistura homogênea e eu não consigo ver os dois componentes. Então, não marca essa daí.
Na minha segunda mistura, eu tenho água e milho. Aliás, milho e ervilha, desculpa. Milho e ervilha. Eu consigo ver o milho e eu consigo ver a ervilha. Logo, essa mistura aí, ela é heterogênea, né? Porque ela tá com duas fases. E eu tô conseguindo ver os dois componentes. Então, marco essa segunda opção porque eu consigo ver, consigo identificar os meus dois componentes, que é o milho e a ervilha. A terceira mistura, a minha terceira mistura eu tenho arroz e feijão. Marca essa também porque ela é uma mistura heterogênea que eu tô conseguindo ver as duas fases, né? Os dois componentes, certo? Agora, o que você observou que permitiu identificar os componentes das misturas assinaladas? Por que você assinalou a segunda e a terceira opção e não a primeira? Quem poderia colocar aí pra tia? Vejam, a gente tem que levar em consideração a cor, né? A textura, certo? E o tamanho também dos componentes. Foi o que fez com que a gente percebesse esses dois componentes. A água e o sal, por exemplo, não dá pra gente identificar porque eles se misturaram e eu não consigo ver o componente do sal, porque ele se dissolveu. Já o milho e a ervilha não. O milho e a ervilha, ele tá em tamanhos diferentes e eu consigo ver pela textura, pela cor, né? O milho amarelo, a ervilha verde, foi com que eu vi a diferença. Página 40. Sobre o café com leite, responda. Qual a aparência do leite? Que cor é o leite? Ele é um líquido que cor? Branco, né, gente? É um líquido branco, o leite. Letra B. Qual é a aparência do café? E aí? Qual a cor do café? Ele é um líquido meio marrom, né? Quase preto, mais ou menos assim. C. É possível reconhecer a mistura do café com leite? Por quê? Se eu misturar café com leite, eu consigo ver o que é um, o que é o outro? Não, né? Eu não consigo ver, eu não posso distinguir. Pois não tem como. Os componentes, eles não tem como distinguir pela aparência, tá? Eu precisaria de outros componentes, além da aparência, para poder distinguir o café com leite. Letra D. Quando você mistura açúcar no café com leite, o que muda? Você tem um café com leite sem o açúcar. Ele vai estar com um sabor diferente, né? Ele vai estar um pouquinho amargo. Quando você coloca um pouquinho de açúcar, você vai sentir a diferença pelo sabor, né? Mas vai conseguir identificar? Né? Não tem como. Mas o que muda ali é o sabor. Letra E. É possível olhar para uma xícara que contém café com leite e saber se a mistura está adoçada ou não? Por quê? Claro que não, né, gente? E às vezes a gente até toma, não pergunta em alguns ambientes, em algumas casas que a gente vai, que as pessoas têm o costume de não açucarar, né? E você vai colocar o seu sabor. Aí você não pergunta, dá aquela bebida do café. Aí você vai notar que aquele café ele está sem açúcar. Quando você olha para o café, não tem como você distinguir qual é o que está com açúcar e qual é o que está sem açúcar. Não tem como. Não consegue distinguir assim, tá? Só pela aparência, não. O que vai mudar é o sabor. O que a gente vai distinguir é o sabor. Mas a gente olhar e saber qual que está açucarado e o que não está, não tem como. Oitavo. Quais ingredientes abaixo você escolheria para preparar uma mistura com água em que não fosse possível identificar os elementos que a compõem? Nós vamos fazer uma mistura, a gente vai pensar, lembrar, tanto pelos vídeos e como cotidiano da gente, né? Quando a gente faz essas misturas. O que dá para misturar e fica uma mistura só, e aqui não dá. A gente só vai assinalar o que a gente consegue misturar homogêneo. Óleo. A gente consegue, colocando o óleo na água, ficar uma mistura homogênea? Não, a gente viu que não. Feijão? Não. Areia? Não. Se eu misturar álcool e água,
Eu vou ter sim uma mistura homogênea. Eu não vou saber o que é o álcool, eu não vou saber o que é a água. Ervas de chá. Não, eu consigo identificar o que é a erva, né? O que é o pozinho que fica lá do chá e o que é a água. Leite em pó. Se eu pegar o leite em pó e dissolver na água, eu consigo ver? Eu consigo distinguir? Não. Então só vai marcar o álcool e o leite em pó. Espero que vocês continuem fazendo os nossos exercícios, tá? O próximo vídeo vai ser a correção do caderno de atividade da aula passada. E não esqueçam, vou deixar na descrição a página para que vocês façam em casa. Beijão e que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Até amanhã.